E hoje eu estou com duas maravilhosas que eu já tive a oportunidade de trabalhar bem próxima. Elas são de verdade, elas são impecáveis e elas vivem, inclusive, me ajudando em rede social. Às vezes eu verbalizo algumas coisas em relação à educação, aí elas me mandam uma mensagem: ai, é mais adequado falar assim. Eu falo: meu Deus, é verdade. Eu aprendo muito com elas, então tô aqui com as duas maternando, que é o Olá. arroba delas. Olá. Natália Pimentel, Oi, gente, é um prazer. Cris Golombieski. Oiê. E juntas, elas estão ajudando todos a ressignificarem a educação. E aí eu já começo, além de dando oi e agradecendo que vocês estão aqui. Obrigada, viu, menina? Obrigada, meu amor. Obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigada. O conteúdo delas é incrível, porque são daqueles conteúdos que faz puff, sabe, na nossa cabeça. Elas dão exemplos, por exemplo, de como a gente conversa com as crianças, de como a gente enxerga a forma que a gente educa, toda contaminada muitas vezes pela forma que nós fomos educados. E aí elas ajudam a gente a ressignificar a educação. Então, assim, elas têm muito para contribuir. Já começo perguntando algo que me mandaram muito já na minha caixinha, porque toda vez que eu recebo um convidado, eu abro caixinha, tá, gente? Pra vocês mandarem a dúvida de vocês. E perguntaram: qual que é a diferença da educação positiva para a educação permissiva? Porque é super comum as pessoas acharem Sim. que a educação positiva é aquela educação que a criança não quer tomar banho, e você fala: tudo bem, filho, vou te respeitar, não vai tomar banho. Pode ficar sujinho, não tem problema não. Fica sujinho, 3 dias você toma banho, vamos respeitar a criança. É assim, gente? Como que é? Não, tem uma linha muito tênue, né? Se você quiser começar, Cris, pode falar. Não, porque assim, na verdade, não é a criança faz o que ela quer. A gente dá possibilidades para ela e bota um limite respeitoso. Então, tem coisas que não dá. Tomar banho, escovar os dentes, dormir, comer. A gente não vai vir com toda a violência e falar: vai comer agora, vai comer agora. Mas a gente usa técnicas e conversa com a criança para ela também. Vamos supor assim, tá rotina noturna, tá bom? Então, chega da escola, então a gente vai avisando para a criança ela se sente segura com a rotina e ela gosta de saber o que vai acontecer com ela. Então, isso ajuda para ela colaborar com mais tranquilidade. Então, assim, a criança vai lá e vai tomar banho, vai jantar. Então, vamos chegar, você vai brincar, você vai jantar, depois vai tomar um banho. Não quer dizer que a criança, às vezes, naquele dia, fala: não, mas eu não quero. Não quer dizer que vai ser assim, você vai falar, vai dar certo. Não é falar bonitinho, né? Como a Nath gosta de falar. Porque muitos acham que assim, ai, mas meninas, eu tô falando bonitinho, nada tá resolvendo. Mas não é Por isso. favor, querido, vamos tomar banho. Não é isso, é a constância e o principal ali é você se respeitar. Você se respeitando, você consegue respeitar o outro. Exato. Então, a educação positiva vem desse nível, da gente olhar para a criança, ter o olhar para a criança. Porque vivemos em um mundo, uma sociedade adultista, né? Sim. Então, E às Não vezes- respeitam as crianças, né? É Às vezes- muito impressionante. Mas a criança ela não quer tomar banho naquele momento, não é porque ela não quer. Alguma coisa no dia dela aconteceu que ela não sabe falar ainda, se comunicar da forma correta. E aí um banho que manda tomar faz ali um comportamento desafiador para adulto. Mas não é por causa do banho. A gente tem que olhar a causa. Todo comportamento é uma comunicação. exatamente. Então, às vezes, ela não quer tomar. Por mais que você converse, mas eu conversei e avisei. Beleza, isso é um passo. Mas não deu certo. Por quê? O que aconteceu? Chorou. Então, ir até a criança, entender o que aconteceu, acolher a criança. E aí, depois que a criança estiver calma, porque ninguém aprende nada na hora do nervoso, conversou. Beleza, meu amor, agora você tá mais calma, mas a gente precisa tomar banho pra poder dormir. Amanhã tem escola e tudo mais. Então, não é só falar bonitinho, é todo um contexto por trás. São todas, acho que vem o que eu entendo, né? E se eu estiver errada, vocês podem Claro. corrigir. Eu acho que vem muito dessa previsibilidade, né? Do combinado, olha, hoje a gente vai chegar em casa. Eu faço muito isso e as crianças, agora eles estão adolescentes, inclusive farei uma consulta aqui sobre adolescência, tá, gente? Eu não consigo agendar com elas, né? Nossos horários malucos, então usarei aqui o podcast para isso. Mas eu sempre falo: agora a gente vai chegar em casa, vamos todos tomar banho, jantar, e aí vocês podem
assistir um pouco de TV. Vem dessa previsibilidade, desse Sim. combinado. Exato. Né? Com certeza. Você, como terapeuta do sono, sabe muito bem, né? Da rotina, Sim. que temos que ter rotina. A criança precisa dessa previsibilidade para ela se sentir num ambiente Segura. seguro, Uhum. né? Ela sabe o que vai acontecer depois, né? Com O que ela tem que certeza. fazer, pra onde ela vai. Sim, trazendo assim a permissividade, uma vez eu postei um vídeo e a pessoa falou, nossa, mas você fala não pro seu filho? Sim, a gente fala. Então vamos supor na hora da janta e tem a Porque tem sobremesa. isso, né? Muita gente acha que educação positiva não pode falar não. Não, a gente fala não. A gente jantou, tá, a sobremesa, a opção é essa e essa. Aí essa criança, mas eu quero mais. Aí a gente percebe que às vezes não é saciedade de fome, às vezes é um sono, É um outra não, coisa. né? É um não. É um não. Ela, e assim, já comeu o suficiente, você não tá com fome mais. E não, eu sinto muito, amor, mas já comeu a janta, já comeu a sobremesa e hoje não vai dar pra comer outra coisa. Geralmente, assim, ou pede um doce bem na hora de dormir, ou enfim. Não, filho, eu sinto muito, mas hoje não dá. Mas a opção que tem pra comer hoje de sobremesa é essa aqui, essa e essa. O que você quer? Tem banana e manga. A criança, aí você dá a opção para ela escolher. Mas se ela falar, eu quero chocolate, sinto muito, meu amor, mas chocolate nessa hora não vai dar, não posso te dar. A gente pode comer no final de semana, combinado? Então, assim, a gente fala o não também. Não é que a criança faz tudo o que ela quer, eles ouvem não. E uma vez eu postei um vídeo conversando com o Theo sobre comida e falam não, sim, a gente fala o não, mas a gente não fala aquele não. Não, porque eu tô mandando, você não tem que querer. Essa é a diferença. Não é o não autoritário, né? Exato. Sim, é porque Exatamente. assim, nós adultos queremos sempre estar no controle, né? Então, essa coisa de controle, de autoridade, de querer mostrar superioridade para a criança, né? Isso conta muito. E isso a gente não é. A questão não é ser autoridade ali. Você, por si só, você já é grande o suficiente para uma criança, né? Então, assim, a gente dá possibilidades. É tudo baseado na conversa, em respeito. Vou falar para você que é fácil? Não, não é fácil. A gente ter esse outro olhar para a criança, entender de fato os sentimentos dela. É como se fosse um iceberg, né? A criança, os comportamentos ali. A gente foca tanto o Na adulto, ponta ali, na né? ponta, que é o comportamento, que é o grito, que é a birra, que é o choro. E o que tá por trás desse comportamento? Lá no fundo do iceberg tem um monte de coisa. É sono, é fome, é alguma necessidade não É atendida. cansaço. É cansaço. E aí tem responsabilidades que são nossas, né? Porque, Sim. por exemplo, se você... Eu vejo muito isso, assim... A gente vai ter que desligar a TV daqui 10 minutos pra ir tomar banho. Mas essa criança tá sabendo disso? Você tem que avisar a criança antes. Exatamente. Aí é bem na hora do desenho preferido dela. Aí ela vai gritar, vai chorar, aí é birra. Não, é falar, olha, daqui 10 minutos a gente vai desligar. Aí talvez a criança vai informar a gente. Olha, mas é meu desenho preferido que vai passar agora. Aí é possível negociar? Tipo, Sim. então eu vou deixar 5 Exatamente. minutos, Sim. mas a gente vai tomar banho. É isso, né? é isso. Que assim, não é igual, pensa você tá na sua casa vendo um filme, bem na hora da cena de romance, que você tá esperando pra ver, vem uma pessoa e desliga. Acabou, vai dormir, Carolina, agora. Não é Eu violento? falo, querida, se liga, se né? toca, né? E a gente faz com as crianças isso e não percebe. Então, assim, sim, a gente pode. Também não é assim, tem um não. Tem ali, como a Nath falou, uma linha bem tênue entre a permissividade. Então, você pode falar o não, você pode abrir opções. Tá, tudo bem, eu vou entender, mas é mais 5 minutos. Mas continuar ali com o seu limite. Mas ainda tem aquilo que precisa ser cumprido, Isso, né? Sim, exatamente. É que nem o meu de manhã, ele quer, eu falo pra ele, dá pra ver só um episódio, porque senão eu tô pra escola. Filho, é só um, eu sinto muito. Às vezes tá com tempo, hoje você pode ver pode ver 2, mas hoje não dá. Então, assim, você vai comunicando a criança e vai ali dando o limite. Mas não é também assim, combinar com a criança de ver o desenho e pros pais, né? A tela acaba sendo uma rede de apoio. Então ir lavar a louça, fazer comida, não. E aí você não botou limite pra criança. A hora que você quer desligar, você fala, pronto, agora acabou. Só que você não avisou, não Sim, foi. tudo vem de novo do princípio do respeito também pela criança. Exatamente. E assim, como eu falei, o controle é muito absurdo, né? Nós temos e vivemos o quê? Na correria, tudo pra ontem, é tudo querendo estar no controle. E a gente foca sempre no não, né? E tem outras possibilidades. Um exemplo clássico, a criança está brincando num lugar X da casa. Esse espaço tem tomada, tem um monte de perigo. Aí você toda hora, não pode ir. E não faz o quê? Não pode ir, não mexe aí. Por que o adulto em si não prepara um ambiente ali para a criança ser, né? Num lugar, ambiente seguro, saudável, enfim. Então, é parar e pensar. Eu sei que é difícil, gente, não é fácil a gente tirar os óculos escuros de uma educação tradicionalista.
adultista que vivemos. É difícil. Mas se você parar para pensar um pouquinho, se existem outras habilidades ali, outras possibilidades para aquela criança ou para você mesmo de uma ação específica, dá certo. Sim. Até porque É enxergar a criança como criança, Sim, né? E a criança é movimento. Criança é movimento. Você quer que a criança fique sentadinha, comportadinha, boazinha, você está impedindo ela de desenvolver várias coisas. Então, criança é movimento, entenda. Ela não tem sistema inibitório ainda Não. desenvolvido. Não tem. Então, por isso que não dá pra tratar como adulto, né? Você achar que ela vai entender que não pode colocar o dedo na tomada depois de você falar 5 vezes. Não, é muito Não. mais fácil você tampar todas as tomadas. Ou né? direcionar ela para um outro ambiente que ela possa brincar. Uhum. De novo, é sobre respeitar que criança é criança e que nós somos adultos. Sim. E aí eu também, ouvindo tudo isso de vocês, eu acho que o adulto, ele não perde essa autoridade, no fundo, né? Não. É só como ele verbaliza e como ele prepara essas informações, né? Sim. Para as crianças. Porque, como eu falei, por si só, o adulto já se torna ali, entre aspas, né, superior. Ele já é maior do que a criança. Pra que você tem que impor isso? Eu que faço, eu que mando, cala a boca, eu que mando, né? Então, Não faz nem sentido para as Não. crianças, né? Até porque o cérebro só se forma 100% maduro com 25 anos. Acho que as Sim. pessoas não sabem muito disso, mas a criança é o cérebro maturo. Você que é o adulto da relação. E Exatamente. tem muito adulto também que tá em formação de 20 e poucos anos e já com formado o cérebro que também faz birra. A birra que o adulto faz, o silêncio, totalmente silêncio, xingar no trânsito, bater uma porta. Aquele gelo, o famoso O gelo, né? autocontrole. Isso também é uma birra. Só que a criança fazer é um Não. absurdo, mas o adulto pode. É. Novamente, o olhar do adulto. É por isso que a gente, no nosso conteúdo, a gente sempre mostra no lugar do adulto, né? Porque se a gente se coloca no lugar da criança, eu acho que aí vira uma chavinha, né? Aí as pessoas começam a entender, cara, é verdade, né? Uhum. Um exemplo clássico, né? E você está comendo e você não gosta de uma comida. Sei lá, salsinha, coentro, qualquer coisa. Eu vou fazer você comer isso? Eu não vou. Por que Você que a me criança- respeita, né? Exato. Por que eu vou forçar a criança, né? Uhum. Então, assim, Uma coisa é negociar ou experimentar, né? Isso que eu ia falar. Uma coisa é isso, negociar ele, vamos experimentar. Você nunca experimentou, experimenta. É aquilo, de novo, é o controle. Né? O que O acontece na controle. infância não fica na infância. Essa é a nossa frase básica. O que acontece na infância Não fica, não fica mesmo, assim. Eu trago, graças a Deus, eu tive uma educação, assim, que nossa, mãe, pai, amo vocês. Minha mãe, assim, eu brinco que ela conhecia educação positiva antes mesmo dela existir, sabe? Porque era muita conversa. Muita paciência também. E, claro, eu sei que exige muita paciência. Muita. Muito. Né? É um desafio, assim, acho que diário. Eu queria que a Cris, porque a Cris, gente, ela entrou na educação positiva para que ela não replicasse a educação que ela teve, né? Sim. Ela tem uma história de uma educação bem difícil. A minha educação teve todas as violências, não só verbais, como física, psicológica. Tem ali a 10 a 6, né, que acontece na sua infância, que são 10. Das 10 eu tenho 8. Entre elas a negligência emocional, física, mental e tudo mais. Então, assim, eu não queria fazer com meu filho o que fizeram comigo. E eu sempre tive isso muito claro, só que eu não sabia como. E pra mim, que tem um corpo, né? O Corpo Guarda as Marcas, do livro. Tem muitas marcas, então pra mim, um negócio assim, parece que explode muito mais dentro de mim. Então eu queria me entender de onde vem tudo isso, me curar pra não fazer. E aí o primeiro passo que eu fui atrás foi quando a primeira vez, os meninos tinham 1 ano e pouquinho, foi quando começou. A gente meio que se viu, não vou bater no meu filho, meio que coisa dos antigos, deu um tapinha na mão do Theo, não pode pegar na tomada. Eu fiz isso. Aí eu falei, caramba, mas eu prometi que não ia bater no meu filho, eu tô dando um tapa nele, isso vai bater. Não, peraí, não posso. Aí primeiro eu fui estudar. Era isso que eu ia te perguntar, assim, é muito comum, por exemplo, quem apanhou na infância prometer que não vai bater, né, no seu filho, e quando se vê, bateu, é isso? Sim, porque é assim que a gente aprendeu. A gente não aprendeu de outra forma. Tá enraizado, Tá Cacau. enraizado, é maior do que a gente. Pra gente não fazer, a gente tem que realmente enxergar de onde vem e trabalhar diariamente nisso. É como se você não tivesse repertório para fazer de uma forma diferente. Exatamente. Porque daí que entra o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é a chave de tudo isso. E é muito difícil. É olhar para dentro, né? Ai, Cris. Sim. E aí eu fui atrás, aí eu e a Nath, a gente começou a estudar como mães primeiro, que é a primeira pessoa que a gente se inspirou, que é a nossa mentora, é a Maya Eigenman.
Ela é maravilhosa, incrível. A gente já conheceu ela pessoalmente, inclusive. E através dela, a gente fez cursos dela, leu livros dela. Uhum. E aí, a gente entrou nessa educação positiva. Eu vi o conteúdo dela na internet. E ela ensina pra gente muito. A forma que ela também ensina é muito didática. Ela consegue também... Porque assim, o que acontece? As pessoas que trabalham desse lado de cá, a gente tem que tomar cuidado pra não ter um olhar julgador. A gente não tá aqui pra julgar o adulto que tá cometendo violência com a criança. A gente tá aqui só pra mostrar que tem um outro lado que é possível. Então, a Maia foi E inspiração. porque não é culpa desse adulto, né? Ele é Não. responsável por replicar a educação que ele teve. Só Exatamente. que é um adulto ferido. Então, Sim. assim, então eu comecei... Quem tá ferido fere, né? Com certeza. E você vai descobrindo que tem muito gatilhos, que nem, por exemplo, meu filho pegar meu cabelo me lembrou uma cena na minha infância que pegar meu cabelo me curava. Não é ele pegar, é que a minha criança interior tá ferida. Alguém me tratar de alguma forma gritando comigo também. Então, assim, você vai enxergando. Tem coisas que incomodam em você que não é a sua criança que tá fazendo esse incômodo, é a sua criança ferida interior que tá ali, socorro, isso eu não aceito, me machucaram. E crescer num ambiente assim... traz muitos traumas. Eu tenho incontáveis, mas eu acho que o que eu posso dizer que foi o maior é que eu fui a típica criança boazinha. Então, eu tinha que Você ser... tinha medo. medo de tudo. Eu tinha que me comportar, eu tinha que ser a educadinha. E se eu fizesse algo fora do que tinha, não importava onde eu tava, ia pro banheiro, me machucava, me batia, eu tinha que voltar pro ambiente como se eu tinha nada tivesse acontecido. Então, assim, era isso. E eu cresci uma adulta que não sabia dizer não. Eu cresci adulta que engolia os sentimentos e não conseguia dizer não. Entre outros, mas esse é o mais gritante. E eu tô aprendendo agora com terapia a impor meu limite. Mas assim, eu cresci não conseguia dizer não pras pessoas. Me machucavam. E quando você cresce num ambiente assim, infelizmente você aceita muita coisa que você não deve aceitar. Sim. Eu me via que em relações que eu aceitava muita coisa. A pessoa podia me machucar até o último. Eu sangrando, eu tava lá aguentando. Não é saudável crescer assim? Ser Não. assim? Você não pode deixar a pessoa. E aí, como que eu vou estar pro Você meu diz filho? muito não pra você mesma, Isso. né? E como Com que eu vou falar pro meu certeza. filho que ele tem que dizer não se eu não sei falar não pra mim? E foi aí que eu comecei, porque assim, eu não posso deixar que meu filho também cresça sendo igual a mim. Então, o que acontece? É a primeira vez que eu vi meu filho dizendo não pra um adulto, a minha criança interior falou, isso, filho, você não é obrigado a beijar a pessoa. Isso mesmo, é isso. E aí eu falei, se ele consegue, eu também consigo. Através do meu filho, eu fui me curando nesse ponto. Gente, como os nossos filhos curam a gente. Significam e cura, exatamente. Filho é cura, eu falo sempre isso. E não importa quantos, tá? Sim. Acabei de atender um parto de uma mulher que tava no 5º, né? E aí, há pouco tempo, ela me falou assim, nossa, eu tenho aprendido tanto. Eu falei, aprendendo o quê, minha filha? 5º filho, você ainda tá aprendendo? Ela falou assim, cá, não para. E é verdade. Os filhos curam a gente. Curam. Porque a gente ama tanto, a gente quer tanto proteger, a gente não quer que eles vivam as dores que a gente viveu, a ponto da gente estar disposto a sangrar por dentro pra gente olhar para as nossas dores, né? Sim. E não permitir que eles se coloquem nos mesmos lugares que a gente Com se certeza. colocou. Só que infelizmente nem todo mundo consegue. A gente sabe que tem pessoas que querem, mas tem alguns que não querem. Foi assim que eu cresci. Aquele famoso apanhei, não morri. Eu ia falar sobre essa frase, né? O apanhei e não morri, mas tá todo capenga, né, Cris? Tá com depressão, tá com Isso. um monte de coisas, crise de ansiedade, com vários transtornos mentais, mas... Não morreu. Só não morreu mesmo, só não né? morreu, né? Mas era pra morrer, por acaso? Era a pra intenção? morrer, né? Mas é Mas muito... posso falar, é muito importante a gente fazer até essa pausa para falar uma coisa muito importante, assim, que eu acho. Quando a gente fala assim, apanhei e não morri, graças a Deus. Mas a partir do momento que a gente normaliza o bater em criança, a gente apoia muitas crianças que morrem, Sim. que são mortas, né? Porque o adulto se vê nesse lugar, tipo, eu tô educando. Precisou. Porque Sabe o que acontece? Uma é hora desobediente. a mão não para. Essa acontece. É. Vai ter uma hora que a mão não vai parar. Eu falo, eu não sei como eu não morri. Uhum. Porque eu sofri muita, mas era violência muito, muito física, muito forte. Eu não sei. Eu falo, foi Deus que me segurou. Porque era muito pesado, assim, entendeu? Sobrevivente, né, Cris? Então, assim, tipo Sobrevivente. assim. Então, assim, vai ter uma hora que a criança, a sua mão vai parar. Porque você é mais forte que a criança. Sim. Tem aí vários casos, a gente sabe. E vários. Quem fala muito sobre isso é a Daia, né? Que eu também sigo nas redes sociais. E ela sempre bate nesse ponto, né? Quando a gente fala assim, apanhei e não morri, a gente tá dando o ok pra aquela mãe que acha que tá tudo bem bater, e é o que você falou. Normalizando. E um pai que um dia bebe, chega e bate e perde controle, né? E tantos outros abusos e agressões que são feitas nas crianças, quando na verdade
O olhar é exatamente esse que vocês falaram. De, poxa, se eu me respeito e se eu me esforço para respeitar a Natália e a Cris, por que eu não vou me esforçar para respeitar os filhos Exatamente. delas, né? E você falou uma coisa assim, tem um vídeo que eu vi, eu não sei se foram vocês que fizeram, simulando quando a gente entra num lugar, né? E aí estão 2 adultos, né? E aí, vamos pensar, a Natália entra comigo, aí a Natália fala, vai, Cacau, cumprimenta todo mundo daquela mesa. Eu falo, não quero. A Natália, vai, seja educada. E eu, ai, oi, gente, tudo bem? Nanana. A gente não faz isso com adulto. Não. Né? Você chega em Não, festa, você cumprimenta quem você tá à vontade, quem você conhece. Exato. Por que forçam criança a dar oi? Porque pro adulto, ele precisa mostrar pro outro adulto que o filho dele é o educado e o comportado, que ele tá dando uma boa educação. Olha como a gente é frágil. Não, gente, nós somos os alecrins dourados, né? Mas você falou de algo que é muito importante a gente só salientar aqui que não existe maternidade perfeita. Uhum, Nós não somos perfeitas. uhum. Porque a gente sempre bate muito nessa tecla, porque a gente mostra, sim, que tem possibilidade, sim, de educar de outra forma. Por que a criança, você vai bater para educar a criança, né? E assim, as pessoas também não têm essa ligação que o bullying começa em casa. Uhum. Então, aí, como que você vai falar para sua criança que não é legal bater, mas se você está batendo nela, né? Você tá Geralmente o valentão da escola é aquele que apanha em casa, né? exatamente. E ele bate nas crianças na escola. E aí a culpa é dele, a criança. Ele não sabe o que ele tá fazendo, tá replicando o que ele... O que ele aprendeu, né? Como ele se comunica, né? Exato, como ele foi passado, né? Porque as crianças, gente, são exemplos. Uhum. É muito de exemplo. Então, nós não somos perfeitas, não existe maternidade perfeita. Nós estamos aqui para reduzir danos. Nosso é isso. foco é a redução dos danos. E assim, o bater, o gritar, você não tá ensinando pra criança nada nesse momento. Quando ela tem algum comportamento que é pra você desafiador, quando você grita e bate nela, você não tá ensinando pra ela alguma coisa, tá silenciando e botando medo apenas. E você ensina pra ela que quando ela tiver no momento pior dela, emocional, que ela não consegue lidar, que ela não pode contar com você. É a única coisa que ela vai aprender. Quando você silenciar ela com grito e com agressão física. Que, você tá tendo um comportamento que eu não tô gostando, mas por trás, como a gente falou no começo, é uma comunicação de alguma coisa, não tá olhando pro sentido da criança e tá silenciando ela. Tô gritando com você, te batendo, porque não me importo com o que eu sinto por você. Você tá triste, o problema é seu, né? Eu tipo quero que isso. você vá agora pro banho. É isso que ela Sim, entende. É exatamente. isso que ela entende, que ela não pode contar com você no pior momento dela. E não é assim, né? A gente deveria contar. Pra conseguir verbalizar, nomear sentimento. Muito importante, porque depois vira um adulto que não... A gente é analfabeto emocional. A gente não sabe hoje lidar com as emoções. Uhum. Então é muito importante nomear. Criança, você tá bravo? Tudo bem. Você tá com muita raiva? Você quer gritar? Vai, grita pra cima. Vamos respirar? Tem respiração também. Você quer bater em alguma coisa? Que nem eu comprei pro meu filho um saco de pancada. A gente tem, o Lorenzo teve aquele João Bobo, né? Então, naqueles momentos difíceis ali, filho, tudo bem, você tá com raiva, você só não Quer pode... colocar pra fora? Você deve colocar pra fora. Coloca Não no- nas pessoas. Não, nas Não. pessoas. O nosso corpo, não. Mas desconta no Hulk. Aí a Cris foi lá e comprou o Homem de Ferro pro Theo. Porque é assim que acontece. A criança segurar isso, ela vai crescer com estresse tóxico. Isso gera na criança. Então ela tem que pôr pra fora. Uhum. Só que da forma que quem conduz, o adulto. O adulto. Você não pode bater na mamãe, mas você quer contar sua raiva? Tudo bem. E aí, você ensinando a criança a lidar com as emoções dela, ela vai crescer um adulto que não vai ser aquele adulto que briga no trânsito. Ela vai ser saudável, que vai conseguir lidar com as emoções. Quando vem uma raiva, não vai chegar xingando as pessoas. Vai conseguir se impor, vai conseguir falar não. Que consegue decodificar, né? Sim, Qual é o sentimento. Exatamente. Eu acho que muito dos adultos que têm essa falta de autocontrole vem do não decodificar. E é muito surreal a gente pensar que um adulto de 30 e poucos anos, né, seja um analfabeto emocional, a ponto de ou tá triste e não se perceber triste, ou tá com muita raiva e não se perceber, e aí ser aquele trator que atropela todo mundo, e que você fala, nossa, por que você tá... Aquele chefe, né, por que ele tá assim hoje? E aí você vai conversar, nossa, por que você tá assim, chefe? Nada, né? Quando, na verdade, ele tem que ter a capacidade de falar, olha, ontem eu tive um dia difícil, tal situação, uma situação específica me deixou mal, então eu tô com raiva, e o que eu vou fazer pra eu não contaminar todo mundo à minha volta, né? E machucar todo mundo à Sim. minha volta. Eu queria saber muito, assim,
a gente falou disso, né? Apanhei e não morri, que é horrível falar isso. Mas o que a gente percebe num adulto que foi o que apanhou e não morreu, assim, em relação a esses traumas eternos? A Ná falou alguns, né? Então, ansiedade, crise de ansiedade, estresse, depressão. Depressão. É aquela pessoa que ela não, como a Cris falou, ela não sabe se impor. E assim, é muito dos gatilhos, né? Como a gente falou anteriormente, o que acontece na infância não fica na infância. Então, aquele comportamento da criança atinge de uma forma que lá atrás, isso aconteceu na sua infância. Então, vem como gatilho e aí acaba gerando aquele negócio de colocar a culpa na criança, mas Você não é. perde a autenticidade, você cresce sem saber quem você é. Com Porque certeza. quando você era É criança, verdade. E a autoestima? E a autoestima, não tem então? Você autoestima. não pode escolher por você, né? Não. Sim. Aí você Então cresce e você não sabe. do que você gosta. Aí vira a que vida você toda. Aí quer. aquele adulto que vive trocando de emprego porque não se encontrou, porque nunca pôde na infância escolher o que queria. Cris, é verdade. É, com certeza. Você perde a sua autenticidade total, sua autenticidade, a sua autoestima. Porque você sempre foi humilhado, você foi sempre negligenciado, silenciado. Ou sempre escolheram por você. Exatamente, podado. Nós, né, adultos, a gente sempre poda a criança. A criança não pode chorar, a criança não pode sentir raiva, a criança não pode ficar triste, Um adulto que frustrada. reprime os sentimentos também, que não sabe lidar com assim, reprime mesmo, que não consegue. É aquele adulto que passa por um turbilhão, mas ele não consegue saber com ninguém. Porque ele foi Uhum. reprimido na infância. Ou que não consegue nem Ninguém chorar escutou mesmo. ele, né? Então, ele aprendeu Exatamente. que não adianta ele se abrir Exato. pra ninguém, Porque porque não ninguém- vão escutar. Porque ele não pôde contar com ninguém naquele momento. Então é aquele adulto que também não consegue pedir ajuda, porque ele sempre teve que lidar com tudo sozinho. Então, assim, por isso que a gente fala, não é uma educação mimimi, porque a gente tá buscando fazer que nossos filhos se tornem adultos mais saudáveis do que a gente. É isso que a gente tá buscando. Que eles cresçam num lar amoroso, de apego seguro, que a nossa casa, quando aquela frase que você adora, pode falar. Um dia o seu filho vai correr para você ao invés de você. Essa frase, assim, eu acho incrível. Porque quantas de nós, assim, sempre teve vontade de comunicar algo para sua mãe, para seu pai, e você sempre teve medo. Eu não posso, porque eles são meus pais, né? Foge daquela E coisa a palavra é medo mesmo, né? Sim. É medo. E foge daquela coisa que... Onde já se viu que nós não podemos ser amigos dos nossos pais, né? Uhum. Porque é tão autoritarismo ali, né? Dureza. Dureza, você tem que me obedecer sim. A obediência tá muito ali No medo de errar. camuflada no Desapontar, respeito. é. Do respeito, né? É diferente Eu uma quero que coisa meu filho outra. cresça sabendo que na minha casa, no meu lar, ele vai ser sempre respeitado, acolhido, que ele pode fazer a coisa que for. Que primeiro eu vou entender o que aconteceu, não vou julgar, claro, e vou ajudar. Não é passar a mão, não é isso. Mas ele vai poder contar comigo no pior momento dele. Eu não posso falar isso. Eu nunca, se acontece alguma coisa muito grave comigo, eu não tenho pra onde correr, nesse sentido de pai e mãe. Eu tenho outras pessoas, a Nath, meu marido, mas eu não posso contar, eu não tenho. E já entendi, e na terapia eu aprendi que eu tenho que ser esse lugar também. Eu aprendi que hoje eu não posso ficar buscando nas pessoas essa falta que eu tenho da minha infância. É triste? É, mas tudo bem, eu tô aprendendo. Então, assim, é outra coisa. O adulto cresce, quando você cresce num ambiente assim, que você não tem, que você não quer voltar pra casa dos seus pais, que você não pode contar, você cresce sentindo que você não tem com quem contar. Também é um outro E trauma. desconfiada, assim. Sim, com certeza. Tipo assim, então você não pode contar com ninguém. E aí, como que você descobre agora? Como que você faz pra contar? Então, você sente... Faz muito sentido, sabe por quê? Faz. Porque na minha adolescência, eu sempre fui aquela que contava tudo pra minha mãe e pro meu pai. Então, a gente tem várias histórias pessoais minhas que eu virava pra minha mãe e falava: mãe, você não sabe, fiz tal coisa. Aí minhas amigas: você é louca, você contou pra sua mãe? Eu falo: gente, eu contei, né? O que sua mãe falou? Ah, minha mãe falou que não era pra eu fazer mais. Ficou brava? Não, ela ficou meio brava, mas assim, falou que bom que eu contei e tal, né? Porque eu sentia essa abertura. Eu sentia que não importava o que eu fosse fazer, eles ainda me amavam. Era um seu porto seguro, Cacau. Era o meu porto seguro. É o amor condicional. Porque É muito... isso. Eu ia falar isso Vamos falar agora. sobre isso, porque assim, todo mundo acha que ama o filho incondicionalmente, mas não é verdade. As pessoas que amam um filho, incondicionalmente, é quem aceita o filho como ele é e não fica tentando mudar ele. Que ele pode ser o tagarela, o espivetado, como dizem, e pode ser como for, que você vai mostrar que você ama ele como ele é, da forma que ele é, total, na sua maior autenticidade. Isso E é o até amor. os mais quietinhos, né? Eu acho que Sim.
parir um filho, a gente vive um luto, porque a gente idealiza muitas vezes essas crianças, Com né? certeza. Então, às vezes é um casal que é super espontâneo e é uma criança super tímida. E aí você fala, por que essa criança é tão tímida? E aí você precisa aceitar que a criança é tímida. Ou, né, se o casal é super tímido e a criança é aquela que vai pra televisão. Aí você fala, meu Deus, de onde saiu essa criança? Sim. Então, é o respeitar mesmo essa O criança. indivíduo. É porque eu acho que muitos adultos, eu acho que. Como que a criança, né? A criança é um ser humano também, gente. É um serzinho, né? Mas não é um mini adulto. Não é o mini adulto, Porque exatamente. neurologicamente não tá tão desenvolvido quanto a gente. Não tá. E assim, é lindo ver. Eu acho lindo ver traços do meu filho que é ele. Por exemplo, ele tem muita questão dele exigir muito dele. Eu nunca exigi dele. Mas ele é muito perfeccionista. Então, assim, você tá brincando, o brinquedo cai, ele fica muito frustrado, muito nervoso. A lição de casa, se ele não consegue fazer, ele fica nervoso. Eu falo, filho, mas é errando que a gente aprende. Eu não cobro isso dele. Mas ele é assim. E eu sei que ele vai sofrer, talvez, um pouco na vida. E ele vai aprender a lidar. Porque sofre quem é assim. Mas é ele, tá sendo ele. E eu acho isso lindo. Por mais que pra ele seja... Todo mundo tem defeito e qualidade. Então, ele vai aprender, ele vai crescer, ele sabendo, sabe? Agora, eu não posso também falar assim pra ele. Para de frescura, você vai errar. Não, eu acolho o que ele sente. Eu falo, filho... Valida o sentimento. Porque Isso. muitos não validam o sentimento. Acham que é bobeira. A criança caiu... E não foi nada. Você não Levanta. machucou, Você né? não perguntou? Bate né? palminha, uhul, não foi nada. Ou ignora. Eu vou ignorar esse tombo pra ela não tipo chorar. você cai aqui na minha frente, né? Eu falo, opa, Natália, levanta. Exatamente. A gente não faz Não, isso, eu vou né? lá e falo, Nath, que ajuda, tá tudo bem? Ó, olha, um exemplo clássico que eu gosto de comentar aqui, assim, é... Se um adulto tá andando, bateu o dedinho mindinho lá na quina daquele móvel, aí começa a falar aquele monte de palavrão, tá chorando porque machucou. Aí vem um adulto e fala assim, não foi nada. O que você vai falar? Como não foi nada? Me não foi respeita. Me respeita, não foi no seu dedo, né? É. E por que a gente faz isso com as crianças? É muito surreal. E assim, como a gente tava falando do amor incondicional e condicional. O amor incondicional, como a Cris falou, é sim você amar o seu filho incondicionalmente, independente de quem ele seja. O condicional, você só é um condicionado ali a ponto de eu só te De amo. acordo com o que ele te entrega. Exato. Eu só te amo se você tirar nota boa. Eu só te amo se você faz isso. Isso é um amor condicionado. Eu cresci assim, eu me sentia que um dos meus cuidadores, eu só tinha o amor dele quando eu consegui ir bem na escola. Eu não era a criança que foi bem na escola. Eu repeti 3 anos na escola. Óbvio, não imagina, apanhando Depois- em casa, e como é que depois você eu vai bem na descobri- escola? Mas depois Óbvio, eu né? descobri do porquê, né? Eu achava que, até a Nath sabe, eu falei outro dia, numa aula que a gente deu gratuita, que eu cresci a vida toda achando que eu não era inteligente. Eu acreditava que eu era burra mesmo, que eu não conseguia. Quando eu comecei a estudar neurociência e falar, nossa, eu entendo disso, eu sou boa. Ou quando eu fui fazer o curso de doula, nossa, eu entendo. Eu falei, caramba, eu passei 30 anos achando que eu realmente era burra, porque na escola eu não conseguia aprender. Eu sei que na escola não foi porque eu tinha tantos problemas na minha casa que eu realmente não tinha um bom aprendizado. A criança que dá mais trabalho na escola, como falam a sociedade, é porque na casa dela alguma coisa não tá certa. Então, eu cresci, toda vez eu sentia que eu tinha que ser a filha boazinha, comportadinha, não podia demonstrar emoção. A filha nota 10, a que falava obrigada de nada, a que comia com os talheres certinho. E aí, se eu fosse essa menina, eu tinha aquele amor daquele adulto. E eu tinha que me esforçar muito, porque às vezes tinha o meu eu também. E eu fui me matando um pouquinho. E aí, quando vem, que é que fala, adolescência, que veio a minha rebeldia. Agora que eu quero perguntar. E é assim, a adolescência é a extensão da infância. Aí, do nada, eu me transformei na adolescente rebelde. Não, é que eu fui reprimir tanta coisa na infância que veio à tona. Aí eu fui, eu era a ovelha negra da família na adolescência. Eu realmente aprontei bastante coisa, vista como o adulto, mas assim, eu vivi o que eu tinha que viver e é isso, né? Mas por que aconteceu tudo isso? Ela foi tão reprimida, foi tão podada ali, como a Cris falou, a adolescência é uma extensão da infância. Se a infância foi um cocô, como que você acha que vai ser a adolescência? Aí, de repente, a criança era boazinha, obediente, de repente ela se transforma numa adolescente revoltado, rebelde. Por que será? A adolescência é a colheita do que foi feito na infância, né? Exato. Com Falou tudo. certeza. Quero aproveitar, então, até para falar que essas duas maravilhosas, o que elas estão fazendo? Elas têm um clube de leitura. De quanto em quanto tempo, mais ou menos, vocês fazem? Vai começar agora, dia 13 de junho, e toda essa ação... 13 de maio. É 13 de maio, gente. É 13 de maio. 13 de maio elas começam, então, esse clube de leitura. Eu já li, eu amo esse livro, eu tenho ele, vira e mexe, a gente dá uma olhada, vocês sabem disso, né, meninas?
que é do Daniel Siegel e da Tina Payne, que é O Cérebro da Criança, tá? Então, o Clube da Leitura vai falar sobre esse livro aqui. E aí, vocês leem capítulos e vocês discutem. Isso. A gente faz o cronograma semanal, um encontro semanal depois da leitura. Junto disso, tem um combo de exercícios, porque dentro tem um outro livro, a parte que é exercício que eu comprei, que a gente tá montando a pessoa depois escrever sobre os sentimentos. E a gente também vai ter um encontro com uma pessoa incrível no final, que você deve conhecer. Que é surpresa, ou não? Não, a gente já Pode falar, a doutora Thalita. Aqui, o cérebro. Thalita Tonin. A gente vai ter um Maravilhosa. encontro Ela é com ela. muito incrível. Ela é incrível, ela é incrível. Então, a gente tem isso. E aí, na verdade, ali, o encontro é mais um lugar de realmente você vir e falar o que você sentiu. Não é exatamente seguir o livro, porque a gente teve o encontro da geração do quarto, que foi outro que a gente leu. Acaba que a gente traz nossas vivências. Sim, é Nossa, muito... na minha infância eu não fui acolhida, na minha adolescência. Então, acaba sendo um espaço de realmente... De várias trocas terapia. ali. São trocas, né? Porque a gente vai lendo o capítulo, a gente vai lá no fundo da sua infância, na adolescência. Então, são trocas. E nós vamos começar com esse, do Cérebro da Criança. E junto com isso, a gente tem uma ação do nosso Clube do Livro, voltado às pessoas que perderam suas casas, que todo mundo está falando disso Tudo, e precisamos Perderam tudo. E precisamos falar disso, né? Do Rio Grande do Sul, a importância da ajuda, né? Da humanidade, de solidariedade, sabe? Assim, é muito difícil aqui a gente falar e não se emocionar. Aí você tá na sua casa, você ter tudo, a sua família, e de repente você ir pra lá e você tá vendo que todo mundo perdeu, né? Enfim, e estamos fazendo essa ação. 25% do nosso Clube do Livro vai ser voltado pro estado do Rio Grande do Sul. E na olha que legal, na gente. plataforma você pode fazer pagamento também, tem a forma de pagamento de também parcelado. E aí na plataforma você entra e a gente tá mandando pro Rio Grande do Sul, uma pessoa de confiança nossa, que tá fazendo uma ação também, a Cris. E Cris Toda a Queiroz. renda 25% está sendo Isso. A verba, arrecadado para os sobreviventes. A gente começou esse Clube do Livro antes. Era na semana anterior. Só que foi bem quando começou tudo. Aí a gente prorrogou. Todo mundo parou, né? A gente Todo mundo parou. Não dava pra Tá continuar. lindo. Eu vou falar assim, óbvio, jamais. Nossa, não tinha nada disso acontecer. Mas tá lindo de ver a união de tantas Sim. pessoas, né? Com certeza. Enfim, né? Divergentes politicamente falando, que estão se unindo. Todo mundo, assim. E acho que é isso mesmo. Civis ajudando o povo. Sim, né? a O gente povo ajudando parou o e povo. prorrogou e a gente pensou o que a gente pode fazer pra ajudar, além de só realmente falar. Aí a gente decidiu repassar esse Então tá valor. aí, né? pra E ajudar. aí o Clube do Livro já começa, gente, pelo que eu percebo, né? Porque assim, a gente troca muita figurinha aqui, eu e elas, tá? E o livro anterior, que é A Geração do Quarto. Eu Esse quero livro é muito ler pesado. esse livro. Já começa uma cura interior desses pais, para que eles comecem a enxergar, de repente, o que eles estão replicando em relação à infância deles, né? Que não vai ser tão adequado para os filhos. Sim. É que assim, a gente acha que a violência é só o agressão, o físico, né? Mas não, tem muitas violências invisíveis que a gente comete que a gente não percebe. A chantagem, a ameaça, a manipulação também são violências. Sim. Eu vou ensinar uma coisa assim, que outro dia foi muito engraçado, né? Eu tava num lugar, e aí o filho de um amigo meu da faculdade, fofíssimo, assim, tava. E aí ele queria um brigadeiro, né? E eu tava assim com o brigadeiro na mão. O que um adulto que faz chantagem fala? Só te dou o brigadeiro se você me der um beijo. Olha a chantagem aí. Não, eu não falei. Eu fiquei tão orgulhosa. Eu falei assim, a tia quer um beijo seu. Eu vou te dar o brigadeiro de qualquer jeito. Mas a tia queria muito um beijo seu. Aí ele veio e me deu o beijo. E se ele não quisesse, eu tava lascada, né? Ele ia falar, não, tia, obrigada, me dá o brigadeiro. E você Eu dá tenho o que brigadeiro. entregar o brigadeiro. Pois é. Mas é. Mas é isso, né? E aí isso vem muito do abuso infantil também, né? Sim. Porque a criança, ela aprende que ela tem que obedecer qualquer adulto, né? Tem que dar beijo em adulto, tem que permitir que o adulto tenha acesso a partes do corpinho dela que
é não, sabe? Que a gente Nossa, tem que ensinar a dizer não. Isso é muito importante a gente falar, porque Tem uma caixinha de perguntas que perguntaram pra gente sobre isso, como ensinar, né? é A verdade. prevenção do abuso sexual. Como começar, né, a educação, né, a sexual ali, porque muitos caem naquele tabu, né, do que não pode falar, mas sim, a gente deve sim. Desde o início, quando os meninos eram bebês, a gente sempre, licença, eu vou trocar sua fraldinha, licença. A gente sempre ensinou eles desde pequenininho, A né? melhor forma é o nosso ponto principal, é respeitando o corpo. A criança vai saber que ela tem que ser respeitada. Então, você vai ensinar tal lugar. Se você quiser dar um beijo, você não dá, aí já começa ali. Ela sabe que alguém só pode ter acesso ao corpo dela se ela deixar. Então, não é obrigada a beijar todo mundo quando chega num lugar que você não conhece. O seu corpinho só podem pegar se você permitir. E tem lugares. E assim, não. muito importante também nomear com o nome verdadeiro, tá? Porque Sim, os eu abusadores, falo muito isso. eles usam apelidinhos. Nomes fofinhos, Nomes né? Então, fofinhos, a pessoa com tem, certeza. é pênis e vulva. O Theo falou pra mim ontem, mamãe, eu tenho pênis, você vulva. Eu falei, isso mesmo. Então, assim, e conversar muito durante o banho é legal falar sobre isso, né? O que eu ia falar é que desde pequenininho a gente sempre ensinou, ó, esse aqui é o seu pênis, é o seu, ou às vezes saía, né, o pipi, mas sim, tem que nomear com os nomes, é o pênis, pode pegar no pênis? Não. Pode dar beijinho? Não. E o bumbum? Também não. Então, assim, é ensinar desde pequenininho. Aqui são as suas partes íntimas. A boca também, né? Muito importante a boca. Eu vi um vídeo até recentemente que ela fala sobre partes íntimas e partes, não é privadas, alguma coisa assim, né? E a gente sempre informou. Então, desde pequenininho, você sim deve informar que ninguém pode pegar no seu... nas suas Ninguém, partes né? E íntimas. verbalizar quem? Ninguém assim. Ninguém. Nem a gente, nem a gente. Assim, uma vez, isso dá retorno na escola. Ela mandou mensagem que ela tava limpando, ela usava a fralda ainda. Aí ela viu, acho que meio que um cabelo no bumbum dele ali, ela tava limpando. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aí, tia? Aí ela falou assim, não, Theo, eu tô só tirando o cabelo, tá? E aí depois ele me contou e ela me contou. Primeiro ele veio me falar e ela veio falar antes. Então, assim, ele já Mesma sabe. história, graças a Deus, né? Ele já sabe que não pode, ele já sabe ali que tem que ser respeitado, ele não aceita. E aí, se ele cresce sabendo disso, ele vai crescer um adulto sabendo também que não pode fazer isso, principalmente menino, com as meninas. Ele vai saber que tem que respeitar as meninas quando crescer, que ele não pode chegar num lugar pegando na menina. Cara, isso é muito importante, né? Você sabe que é importante a gente falar que tanto meninos quanto meninas, né? Com certeza. Com As certeza. pessoas têm o hábito de quererem proteger mais as meninas, porque obviamente que o número de meninas abusadas é muito maior. muito que o de maior, com meninos, certeza. Mas acontece com o menino Mas os também. meninos também são. São. E eu lembro, existia um episódio há anos atrás aqui, né, na região de Alphaville, numa escola específica daqui da região, em que uma criança foi abusada, né? E era da sala do Enzo. E eu fiquei, assim, apavorada. Na época saiu na mídia, na imprensa e tal. E eu me vi assim, cara, eu nunca conversei com meu filho sobre isso. Ele tinha 3 anos e eu não tinha conversado. Eu não tinha falado sobre ninguém pode pegar no seu bumbum, ninguém pode pegar no seu pênis, ninguém pode pra limpar você, como que acontece. E aí eu me vi desesperada, pegando o Buzz e o Woody pra fazer xixi, perguntando como é que faz no Woody, como é que levavam você pra fazer xixi e cocô. O desespero bateu, né? E aí ele só pegava o Woody, sentava na privada e falava assim, mãe, acabou. E eu, meu Deus. Então, assim, eu acho que desde já. Desde pequenininho, desde nas fraldas. Licença, eu vou trocar a sua Então, eu fralda. não tinha isso. Aí a Nina veio depois, né? E com menina é automático, né? Pra você fazer higiene e tal, você fala, licença, filha. Sim. Posso? Licença. E eu sempre ensinei, você vai aprender a se higienizar sozinha, porque é você que vai fazer isso. Sim. Então, desde muito cedo. É claro que no começo é aquela catástrofe. Com né? certeza. Mas Sim. todo mundo passa por um aprendizado, né? Um aprendizado, gente. Sim. E aí tem gente que fala assim, ai, você não acha que é muita neura? Não. Não. E eu vou te falar que o abusador Não, tá dentro da gente. sua casa. Não vai ser, tinha no nome da escola, não vai ser o moço, o lixeiro da pessoas rua. próximas. São É, pessoas próximas. E aí é uma coisa que é muito importante falar. Por que é tão importante a criança não crescer com medo de você? Que você impõe nela. Porque se acontecer algo assim com ela não vai ter medo de falar pra você. Porque o abusador, ele vai falar pra ela que Que é você errado. vai- Que errar, A culpa é dela. que a culpa é dela. E ela Nossa, não vai verdade. te falar. Então, por isso que é muito importante a gente criar a criança sem o medo. Porque ela não vai chegar pra você com medo de falar. E ela sabe que você vai acreditar nela, né? Tem histórias que
chega pra mãe e conta, e a mãe põe ali, não, será mesmo? E ou não acredita, ou também já fala, você tá louca, isso é mentira. Então, assim, é muito bom você criar uma relação de confiança na criança, sem medo, porque ela vai te falar se acontecer, Sim. sem medo sim. nenhum. Eu vivi num emprego que eu tive uma questão específica, né? E mesmo com toda a abertura dos meus pais, eu tive muita vergonha. Uhum. Muita. Eu era maior, eu tinha 23 anos, né? Então, você imagina uma criança que se sente inadequada, que se sente errada, Se sente adulto culpada. Uhum. Que pensa assim, ninguém vai acreditar em mim, porque foi o titio, foi o vovô, foi, né? Exatamente. Acabou, tem que ter muita confiança. Então, assim, pra gente parar pra pensar o quanto a educação positiva é muito importante. Muito, assim, é respeitar o outro a ponto do outro se sentir confortável, de ser ele mesmo, mas também de te contar de coisas absurdas que podem acontecer com essas crianças que estão desprotegidas. Com certeza. Eu falo que a educação positiva, ela salvou meu filho de mim mesma. Uhum. É isso. E você de você mesma, né? Porque Sim. eu acho que é uma cura eterna, né, Cris? Com certeza. Acho que cada fase que vai entrando, a gente vai descobrir um novo gatilho, uma nova forma. Vai ter novas fases, vai chegar a fase maior. E a gente sempre vai descobrir algo novo que a gente precisa curar e não estava sabendo. Como você falou, no 5º filho, ela estava aprendendo ainda. É verdade. E se permitir curar. Porque se a gente não se cura, a gente machuca quem não tem culpa. Sim. Sim. Acho que é sair desse lugar de eu sou a mãe e eu preciso ser perfeita. Exato. Não. Não tem perfeição. Não tem. Mas a Cris falou de uma coisa, que o corpo, ele guarda as marcas, né? O nosso cérebro é tão perfeito, Deus é tão perfeito, ele formulou, ele fez nosso corpo tão perfeitamente, que vários traumas, ele coloca em caixinhas que São apagados. né? Eu tive alguns Na aparelhos. vida lá. Uhum. Exatamente, é anestesiado ali para que você sobreviva ali, né? Para que você siga em frente. E aí, o que vem em torno de gatilhos, né? Foi aí que... Quando você lembra. É quando você lembra. É muito E às surreal, vezes você né? não lembra, que nem a Nath, ela tem alguma questão, né? É, Quando os meninos batem nela, tipo, brincando, ela dói muito. Eu falo, amiga, você não apanhou nela? Ela falou assim, não, mas alguma coisa aconteceu que ela não lembra. Porque em mim... Às vezes na escola. eu falei sim. pra ela... Porque eu não fui aquela criança que apanhava, enfim. Não tive esse abuso físico. Mas é uma coisa que me incomoda quando o Lorenzo está com uma explosão de sentimento e ele não sabe lidar ainda com aquele sentimento e ele vem me bater pra Te machuca muito. machucar muito. Ela fica... Nem é assim, às vezes o Theo, um dia deu um soco em você brincando, né? E você, ai, Theo, não me bate. E aí ela fica mais reativa, fala, amiga, alguma coisa aconteceu. Porque... é a forma que ela reage e ela não conseguiu descobrir ainda. Em algum momento ela vai descobrir, talvez. Terapia. É o que eu ia falar, assim, eu acho que o caminho, então, me corrijam, né? O caminho eu vivi uma educação totalmente inadequada. Primeiro caminho é terapia pro adulto, certo? Certo, autoconhecimento. Buscar o que te gerou, como que foi, se curar, né? Uhum. Uma coisa que a minha terapeuta falou, inclusive, que teve um momento que... O que acontece? Quando você cai nessa educação positiva, você começa a cobrar muito e ser a mãe perfeita que a gente falou que não existe. E quando você entende que se você fizer tal coisa, gera tal coisa, você entende o trauma, você fica, meu Deus, eu tô traumatizando meu filho, eu tô traumatizando. E é impossível não traumatizar. É A gente vai impossível. traumatizar. A gente pode reduzir os danos, mas vai traumatizar. Gente, nascer é um trauma, né? Vocês Sim, sabem disso, né? Nascer é um trauma. Passar pelo canal de parto é o primeiro maior trauma da criança, então acabou. E são traumas que daí vão tornar a gente muitas vezes mais fortes, né? Pra gente cumprir com o nosso propósito de vida ali, né? Sim, então, assim, aí não tem como não criar sem traumas. A gente pode focar na redução. E teve um momento que eu tava me vendo que ela falou assim pra mim: olha só a minha cabeça. Quando eu cometi alguma coisa, porque eu também cometo falhas com meu filho, eu achava que ele era a criança que eu fui e que eu tava sendo com ele os pais que eu tive. E eu ainda tinha que ser a mãe que eu tinha que ser. Aí ela falou assim pra mim: você já não é mais seus pais, você já quebrou esse ciclo, para de se cobrar Amém. tanto. Quando ela falou, ela tirou Aí, um boom. peso. Aí fez Eu um boom, eu chorei né? tanto nesse dia, porque parece que eu precisava que alguém falasse isso pra mim. Você não é mais, não é eles. Não é mais eles, mais. Seu filho não é você. Você é outra pessoa, ele é outra pessoa. Ele já entendeu que você não é. Você tá tendo uma outra relação com eles. Aquilo me libertou tanto. Então, sim, a terapia é um caminho pra gente olhar pros nossos traumas e se curar. E não traumatizar quem não tem como a gente falou. Então, sim, esse é um dos caminhos também. Sim. E aí agora vem a minha dúvida, né?
Meu Deus do céu. Desde que meus filhos são pequenos, eu falava, Senhor, me ajuda na adolescência, Senhor. Nossa, eu Sempre toda. fui, eu sempre soube. Porque educação infantil eu estudei, né? Eu fui professora por muitos anos, eu li vários livros, fiz vários cursos, mas eu não me aprofundava em adolescência. Estou nesse lugar agora. E como que é educação positiva nessa adolescência, que é o mau humor, que são os filhos do quarto, que eu preciso ler, Geração do né? A quarto. geração do quarto, os filhos do quarto que ficam no quarto trancados. Que é aquela coisa, como é que foi na escola? Legal. O que você fez? Nada. Né? O monossilábico. Que era aquela criança, mãe, eu te amo, você demais, nananana. E agora, né, o moletom, o capuz, a cabeça baixa, o som no ouvido, né? Tô ouvindo música, jogando videogame. Socorro! É um lugar onde Quem eles roubou meu filho? É um lugar onde eles se sentem seguros, né? E o moletom ali, essa coisa, eles se sentem seguros nisso. Mas é uma coisa que eu sempre levei em consideração, que o Lorenzo estava na minha barriga, eu falava, ai meu Deus, vai vir a adolescência. Eu sempre tive esse medo. Mas é aquilo, o que a gente plantou ali na infância daquela criança, né? É muita coisa, assim, hormonal, tá um monte de coisa. Igual assim, Cerebral também, desenvolvimento cerebral também. sim, é muita coisa que está acontecendo ali no cérebro daquele adolescente. E como acontece no cérebro da criança, que a gente vai levar só em consideração o Terrible Two que falam, né? É muita coisa acontecendo ali com uma criança de 2 anos. Ele não se sente mais uma extensão da mãe ali, quando ele... E É aí uma ele ruptura, né? é uma ruptura. E aí pensa, para uma criança, né? Essa conexão ali, né? Que eles se tornavam ali um único ser, né? Ali teve aquela separação. E ele se entende por um ser único. Cara, é muita coisa. E Que pode adolescente dizer é isso. não, Ele já né? entende que ele não é mais uma criança. E agora ele tem que ser adulto. E agora ele tá nesse meio termo. Então, assim, o que acontece? É que se você criou uma base muito forte ali, é respeitar o momento dele, claro, sempre ter abertura e conversar. Mas se você criou uma base forte, conseguiu criar essa base... Porque assim, o que acontece? Você falou que leu um monte de livros, né? Eu queria falar uma coisa muito clara. Não adianta nada se a gente ler um monte de livros, se informar, se a gente não focar na relação. Porque tudo que... Sim. O principal da Exatamente, positiva falou é a tudo. relação. Se você plantou uma relação lá atrás, essa relação, ela pode estar diferente, mas ela não vai quebrar. Agora, vamos supor que não sejam os pais que não fizeram igual você, que plantou desde lá do começo uma relação forte com os filhos. Você tem que buscar seu filho de volta. Você tem que, todos os dias, trazer ele pra você. Cara, não consigo imaginar como deve ser muito desafiador, assim. Sim. Porque eu sempre tive essa comunicação muito aberta com os dois, né? A ponto deles me contarem as coisas e tal. E aí agora eu já me vejo frustrada quando eu pergunto, por exemplo, pro Enzo, filho, mamãe te ama, tá, filho? Mamãe não vai ficar falando só de você, vou dar exemplo só de adolescente aqui. Mas ele tem o direito de não querer me contar tudo. Então, às vezes eu falo, mas o que tá acontecendo? Por que hoje você tá assim? Aí ele fala, não, eu não quero falar sobre isso hoje. Uhum. Eu falo, como assim? Como? Né? Porque quando ele era pequeno, Ele em algum falava. momento ele falava, ai, porque aconteceu tal coisa, não sei o quê, não. Porque as crianças também são mais impulsivas quando são menores e tal. Sim. E agora ele escolhe o que ele vai me contar. Porque às vezes na cabeça dele, aquilo pra ele doeu, mas pra você talvez seja bobo. Mas não, é importante pra você também. Mas Sim. nem na cabeça dele ele fala, não foi minha mãe que aconteceu uma coisa na escola. Sim. Mas Ele já tem essa percepção. Mas uma coisa é fato, Cacau, assim, é focar na conexão entre vocês, no tempo de qualidade. Uhum. É você entrar no meio ali do adolescente, né? É conhecer esse Conhecer. adolescente. Eles só querem serem vistos, eles só querem ser pertencentes àquele sentir mundo. parte. É uma idade Exato. muito de se sentir parte de Isso, alguma turma, né? Isso. Então, eu acho que é muito isso que eles erram também na escola, né? Algumas crianças começam a aprontar mais na escola porque querem ver qual que é a turma que eles se encaixam. Exatamente. Porque eles só querem se pertencer. O livro que a gente leu, Geração do Quarto, fala muito sobre isso. Muito. Pertencimento. Pertencimento. Eu preciso ler esse livro, gente. Precisa. E assim, o que você tem feito, que eu vi que você tá trazendo eles pra comer mais com você. Na hora da refeição, sem celulares na mesa. Isso a vamos gente sempre conversar. fez, Tempo né? Então já Tem- fica. é. Que eu acho que na hora da refeição é a hora que tá ali todo mundo. Por mais que ele fale só uma sílaba pra você, eles
criar isso, sabe? Ele ser ali da rotina, sempre tá ali tentando ter um tempo de qualidade com ele. Isso. E é muito legal também que muitos pais acabam fazendo, você conseguir ter um tempo com dois filhos, no caso, sempre com um e com o outro. É Porque individual. o que a Nina gosta não é o que o Enzo gosta. Então, fazer sim o familiar, mas também só com eles, porque eles sentem, nossa, a mãe tá me vendo como ser único, Exatamente. certo? E não importa, porque às vezes pra você. E outra coisa, pra você, às vezes, o legal, um passeio, é ir no shopping fazer compra. Mas pro Enzo, é ficar sentado assistindo filme sem falar nada. Pra você pode ser, mas cara, a gente tá conversando, mas pra ele tá sendo importante. Olhar o que ele gosta, porque nem sempre o que ele gosta é o que você gosta. Então, entrar no mundinho dele. Então, se o que ele gosta é ficar no O que sofá, você quer fazer, né? o que Não o você- que eu, mãe, Isso. acho o que é melhor pra você. precisa. Por que você acha que ele precisa Exato. sair, ver gente? Mas pra ele, às vezes, no eu momento faço isso. de estar ali no sofá, ele pega um filme ali e tá com você do lado, sem falar nada, mas se você tá com ele, já é pra ele. Já é um tempo. muito Então, ele é o grande. que ele gosta também, entendeu? Já é algo É muito que é uma grande. geração literalmente do quarto, né? Uma geração que gosta de assistir série, filme, que joga videogame, que brinca com os amigos em casa. E aí você fala, vai pra rua, vai jogar futebol, né? E ele fala, eu já fiz futebol hoje, chega. É aquilo, né, Cacau? É olhar verdadeiramente para os nossos filhos. Para o que isso. importa pra eles, né? Isso, tirar o autismo que deixa quando eles começam, tirar o nosso olhar do que a gente acha que é melhor, entender o que é melhor pra eles. O que eles precisam realmente. Não é o que eu quero. E o que ele quer, o que ele precisa. Às vezes você acha que ele precisa comer um negócio, mas pra ele quer outra coisa. Ou às vezes acha que, como eu falei pra você, tempo de qualidade com você é passeando, não sei o quê. E pra ele é ficar ali na casa com vocês. Que ali, talvez, como na adolescência vem tudo a milhão, no quarto é onde se sente seguro. Na casa dele é onde se sente seguro. Estando com você, não importa onde esteja, é onde se sente seguro. Mas pra ele, tá ali com você. E aí olhar o que ele precisa mesmo, assim, o que ele quer. Pergunta, o que você quer fazer? Quer ficar em casa vendo filme? É que assim, é muita coisa, né? Rola muita coisa, né? Ainda mais se aconteceu alguma coisa ali na rotina da família, mudanças, tudo. Imagina, a gente, interfere, né? desde o ano passado, né? A gente Sim. tem, pra quem me segue sabe, né? Sim. Passei por uma separação. Sim. Então veio tudo junto, né? Veio a adolescência junto com o luto. Exatamente. Do pai sair de casa, né? Então, é muita coisa pra digerir. Eu tenho que dizer que, assim, tá tudo muito maravilhoso, assim. Não posso nem falar muito alto isso. É igual falar, ai, meu filho dormiu a noite toda. No dia seguinte, a criança não dorme mais. é verdade. Não, vou falar isso, sei. Porque Deus tem sido maravilhoso. Mas eu já percebo, eu acho que o maior desafio da adolescência, até deixando de lado todos os desafios do ambiente, né? Eu acho que é essa mudança repentina dessa criança que você não reconhece Exatamente. mais. Nem ele se reconhece, né? Nem Tem que ele. reaprender, se reconectar, né? Sim. De outras formas. Porque a Nina gostava de boneca. Vai crescer e talvez não goste mais. Aí ela vai descobrir algo que ela gosta não, só que nem ela sabe também. E aí você também vai ter que esperar ela te mostrar. E, tá, o que ela gosta agora? Porque é isso. Se pra você mudou da criança, imagina pra ele dentro dele. Ele também não é mais aquela criança. E tá também se descobrindo. Gente, então a adolescência é uma nova vida. É tipo, vou nomear nome novo pra essa criança. Mas, Não, sim, porque mas muda olha, muito. mas você já tá fazendo um trabalho incrível com os dois. Tá, sim. A gente Obrigada. admira muito você. Então, é isso. É focar na qualidade, na conexão. No diálogo. No enxergar a criança, Enxergar né? os sentimentos Exato. dele, não invalidar. Se, por exemplo, ele fizer algum comportamento que você fale, meu, Enzo, mas tá tudo certo. O que aconteceu? Tá tudo. Às vezes, tá acontecendo coisas que você não tá vendo porque ele não tá falando. Ih, já aconteceu. É. Aí, ao invés de vir com esse. Não, filho, o que aconteceu? Então, é aquilo, validar e acolher. Validar e olhar. acolher. E olhar verdadeiramente para sua criança, isso. para seu adolescente. E vocês acham que encaminhar também, porque, por exemplo, se é uma idade que as crianças precisam se sentir pertencentes a grupos, é você estimular alguns grupos, conduzir para alguns grupos positivos? Por exemplo, a gente vai para a igreja, tem um grupo de jovens da igreja, ou os meninos do futebol. Vocês acham que é positivo na adolescência isso? Eu acho que sim, é ver, como a Cris falou, é ver o que ele gosta. Mas assim, você pode ajudar de certa forma, mostrando esses grupos, né? Olha, tem esse grupo da igreja. O que ele mais se adequar ali, né? Claro, e respeitando, porque às vezes leva pra um grupo, vai pra igreja, a criança não quer ir, e aí ela tá ali infeliz. Então, mostrar assim, apresentar pra ele novos grupos, e é isso. Conduzir mesmo e olhar pra ele, sabe? Ele sabe que E respeitar, né, as respeitar. escolhas. É uma área que eu gostaria muito de aprofundar aí, Por adolescente. favor, A gente vai, Natália. as duas, né? A gente quer as duas. Eu gosto muito dos traumas também, pretendo me especializar nos traumas, porque é um assunto que eu gosto muito. E adolescência também. Sim. A Ju, né, a doutora Ju,
que é uma das nossas mentoras da escola, ela faz adolescente. Doutora Ju, a Flávia Pereira, Clarissa, A Lívia. Lívia, pra ele. Eu ia perguntar em quem vocês se inspiram, já estão falando, né? E a Maia, essa A 5. Maia Eigman, acho que foi a nossa Primeira. a primeira ali que a gente se aprofundou e conheceu a educação positiva pela Maia. Então, Mas essas 5, cada uma tem ali o seu lugar. A Isso, Ju fala da adolescência, a Lívia fala do sono, da cama compartilhada. Até foi uma coisa que eu tinha muita resistência, porque agora eu entendo que é alguma coisa do meu passado, e depois eu entendi que é importante. Mas uma coisa também que eu queria só falar, assim, pra finalizar, é que a gente pode ter ali os caminhos da educação positiva, mas cada um tem sua realidade. Uma mãe solo, Sim, sobrecarregada, com certeza. não vai conseguir fazer o que eu faço ou o que você faz, tem rede de apoio. Também se adequar à sua realidade. Às vezes, a cama compartilhada para mãe, a noite toda, a criança funciona. não sugando, funciona. ela é cansativo para ela. Então, assim, é importante, mas sempre também enxergar a sua realidade. A gente não fica impondo as coisas assim, goela abaixo, né? Não. Deixar bem claro isso. Não, gente. A gente informa, a gente Porque senão leva você tá informação. respeitando a criança e desrespeitando a mãe, né? Exatamente. Sim, acho que tem que ter um respeito e um equilíbrio de ambos. Exatamente. Com certeza, isso. E aí, cada uma das meninas tem a sua ali, que elas falam, elas são incríveis, nossas mentoras. Já cobrei pra elas, inclusive, falei, gente, vamos lançar aí um curso de especialidade, porque elas têm a certificação e a pós. Estamos esperando aí. Elas são incríveis. E é isso. Mais Ai, alguma gente. pergunta? Olha, eu tenho várias, né? Mas eu preciso encerrar. Mas eu tenho várias. Mas, assim, é incrível essa troca com vocês. Tenho diversas perguntas. Eu ainda ficarei com elas. Vocês não. Vocês só no arroba delas. O arroba delas é Duas Maternando. Elas fazem esses clubes de leitura de livros específicos de tempos e tempos. Fiquem lá espertas. E vocês também fazem consultoria, né? Sim. Orientação parental. Então, assim, Também. se você tá tendo dificuldade de educar seu filho, se você não tá conseguindo enxergar onde você tá errando, porque você não tá enxergando seus traumas, suas dores, né, em relação à educação mais tradicional, você pode sim marcar com elas e elas vão apontar ou dar aí um direcionamento e possibilidades, né? Exatamente, falou Exatamente. tudo. Dentro da educação positiva. Além da aconselhamento parental, a gente também faz desmame gentil, porque muitas se perdem ali. Então, assim, desfraude respeitoso. Então, são várias possibilidades aí, A gente gente. pode estar colhendo e conversando. E assim, nosso primeiro bate-papo mesmo, a gente percebe que muitas só querem falar. Então, Sim. nosso primeiro bate-papo é um acolhimento gratuito, onde a gente só ouve. É um acolhimento. A acolhimento. escutativa. Então, a gente só ouve. E depois a gente retorna o contato e fala, ó, eu acho que é isso. Tem também casos que não é nossa alçada. Por exemplo, a gente tem uma terapeuta que é nossa parceira, que quando não é nossa alçada, porque às vezes não é a relação com a criança, é uma coisa do adulto. Da mãe. É A muito gente caminha pra terapeuta também. Sim, é como eu Que, faço, né? que não é a mesma coisa, né? Nosso trabalho é um, o terapeuta é outro. E também a gente vai lançar algumas coisinhas aí no decorrer do ano. Uhum. Eba. Já fizemos palestras em escola também. Super legal ir pra escola. Porque, assim, na verdade, a gente estava falando até sobre isso outro dia, que a educação positiva, ela é necessária em todos os ambientes. No hospital, quando a criança está doente, aquele adulto vem e passa por cima do sentimento dela e vai tomar a injeção e não vai doer. Vai doer. Então, assim, se a gente for se aprofundar, ela deveria estar em todos os âmbitos. Na escola, nos hospitais, em Gente, tudo. a educação positiva é enxergar a criança. Então, todo Isso. mundo deveria A gente enxergar. tá falando aqui de quem não é visto, né? As crianças Sim. não são vistas. Não são Não. exato. Elas É são isso. São invalidadas, Silenciadas. silenciadas. E as mães também são, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que enxergar as mães, porque também não pode passar por cima do respeito com elas, do que elas podem entregar, dessa cobrança absurda de que tudo é responsabilidade de mãe, Sim, né? Quando é mãe e pai, são os cuidadores, mas, né? Tem sim. que validar essa mulher. Mas a criança também. E a criança, ela tá em todos esses ambientes, né? Ela tá Exato. no hospital, ela tá na Em escola, tudo. ela tá na casa da avó, ela tá na casa da mãe. Sim. Ela tá... Mas isso que você falou é muito lindo, né? Que desde o que a gente recebe o positivo, nós mães, já vem uma cobrança interna gigantesca, né? E como nós doulas também, a gente sempre expõe muito isso para elas, né? Não se cobrarem tanto. Assim, é um trabalho, por isso que a gente fala que é um trabalho desde lá de dentro, assim, desde pequenininho, né? É um trabalho muito, muito grande, assim,
que a educação positiva tem. De autocompaixão, né? Por Isso. essa mulher também. E Com só pra certeza. finalizar, foquem na redução dos danos, não se cobrem tanto, não existe uma imperfeita. Essa é e a palavra. não existe métodos, guias, passo a passo. O By que- the book, não existe existe. isso. O que existe é você Receita olhar pra sua pronta. criança verdadeiramente e respeitar ela e focar na relação. Igual você foca numa relação com seu parceiro, uma amiga sua, que você investe nessa relação, porque você ama essa pessoa, É investe isso. também na relação com a criança. E também olha pra ela com respeito, como você olha pro adulto que tá do seu lado. Com Eles são seres certeza. humanos como nós, só que com cérebro em desenvolvimento. Ai, que Uhum. lindas. Obrigada. Obrigada a duas. você. Eu amo Foi uma as honra. duas. Quero agradecer, então. Já deixei aí o arroba delas, para quem quiser participar do Clube do Livro, para quem quiser acompanhar. Elas Sigam fazem aí. vários vídeos super incríveis pra gente aprender e ressignificar tudo. Eu aprendo muito. Obrigada, E Cacau. obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, obrigada, Baby Mel. Obrigada, Produtora 76. Não se esqueçam que tudo que vocês adquirirem lá na Baby Mel esse mês vai para o Rio Grande do Sul. Então, se você não sabe como ajudar, bora adquirir a lixeira que eu amo, que eu já tenho no meu espaço. Maravilhosa. E todos os itens que estão aqui, que eu vou começar a mostrar lá no meu perfil, Cacau Quer. Então, quero chamar você para seguir a gente lá no podcast, no Podmamiscast, eu no Cacau Quer, as meninas no Duas Maternando. E no YouTube aqui tem muita gente que assiste a gente, mas que não se inscreveu no canal. Então se inscrevam no canal para vocês receberem aí os próximos episódios, tá bom? Eu espero vocês na próxima com mais um profissional maravilhoso para trazer muita luz para o nosso maternário e paternário. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.